Ok? Então, pessoal, retornando aí nossa aula do dia 17/10, falando sobre o CPC 23. Lembrando que nós vamos finalizar esse CPC agora e vamos iniciar o CPC 18, investimento em coligadas controladas e investimento controlado em conjunto, ok? Então, vamos lá, pessoal. O último pedacinho, falta pouca coisa aqui para a gente falar, né? Muito bem. Deu tempo até de gravar um vídeo na hora do intervalo aí. Um devocional, viu, Rafa? Vou publicar depois. Muito bem. Tá certo, estou aguardando aí. Logo depois eu gravo. Eu gravei de manhã, mas achei que não ficou bom. Então, estou esperando fazer a conversão aqui. Então, vamos lá, pessoal. Retificação de erro. Tá? Então, diferentemente dos outros que a gente viu, a retificação de erro, ele é relativamente curto também, assim, em termos de digamos assim, quantidade de slides, mas ele é muito parecido com a política, tá? Em termos de procedimento, tá? E a gente sabe que, então, esses erros, eles podem ocorrer aí, seja no registro contábil, na mensuração, na apresentação ou na divulgação. Então, o Marcelo até tinha comentado, até esqueci de colocar o nome dele aqui na chamada. O Marcelo tinha até comentado um caso aí, que mais para frente, se for dependendo, a gente pode discutir, que você tinha um erro lá no registro e também na mensuração, porque o valor não estava correto e você tinha a falta do registro, tá? Então, você tem, veja que, e por consequência, não foi apresentado e nem divulgado, tá? Então, você veja que num caso daquele, você tem vários erros aí que ocorrem na divulgação aí, no processo de, efetivamente, digamos assim, do fechamento do balanço, tudo isso, tá? Então, olha só. Importante que, assim, as demonstrações contábeis não estarão em conformidade com os pronunciamentos, interpretações e orientações desse CPC se contiverem erros materiais ou erros imateriais cometidos intencionalmente. Então, veja que aqui ele fala assim, ó, se tiver erro no seu balanço, então você não pode falar que a sua demonstração está 100% de acordo com as normas, porque não está. Então, primeira coisa, a gente tem aqui, e esses erros incluem erros materiais que foram cometidos, ou ainda que imateriais, mas se foram cometidos intencionalmente. Tá? Para alcançar determinada apresentação da posição patrimonial financeira e do desempenho do fluxo de caixa. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, então, se você teve um erro, ainda que seja pequeno, intencional, ou ainda que seja grande, apesar de não ser muitas vezes intencional, mas se houve esse erro, e esse erro não foi ajustado, né? Então, você não pode falar que a sua demonstração está de acordo com as normas, ou de acordo principalmente com este CPC, porque ela não vai estar. Tome muito cuidado em falar que a norma a sua demonstração está de acordo com a norma se ela não estiver, porque você pode estar gerando aí como é que se diz, uma informação falsa e você pode ser prejudicado por isso, tá? Então, aqui é importante o que ele fala, ó, e esse tipo de, digamos assim, de erro, seja intencional ou não, a gente não pode cometer pura e simplesmente ele fala assim, para ter uma determinada apresentação patrimonial, ou seja, então para melhorar o meu balanço, para melhorar a minha posição contábil financeira. Isso não pode acontecer, tá? E outra coisa, ó, os potenciais erros do período corrente descobertos nesse período devem ser corrigidos antes das demonstrações contábeis serem autorizadas. Então, se eu descubro, estou fechando 2020, se em 2020 eu descubro um erro de 2020, não há que se falar em correção de erro pensando no passado, certo? Eu simplesmente vou corrigir o erro agora em 2020, pego minha demonstração e acerto. Então, não tem aplicação retrospectiva, reapresentação, não tem nada disso. Lembrando que, a não ser, né, como ele diz aqui, que você esteja fazendo, descobriu esse erro, veja só, antes delas serem autorizadas. Depois que ela for autorizada para publicação pela Assembleia, já pela auditoria também, aí você vai ter que usar o procedimento que diz a norma. Muito bem. Ó, então, a entidade deve corrigir os erros materiais de períodos anteriores retrospectivamente. De novo, o processo é semelhante ao que nós fazemos na mudança de política. Ó.
no primeiro conjunto de demonstrações contábeis, cuja autorização para publicação ocorra após a descoberta de tais erros. Vamos lá. Deve corrigir os erros materiais de períodos anteriores retrospectivamente, no primeiro conjunto de demonstrações contábeis, cuja autorização para publicação ocorra após a descoberta de tais erros. Tá? Então, na primeira demonstração que você tiver, então, como assim, você descobriu o erro, e você, na hora que você tem lá, vamos supor, você teve a descoberta do erro, você não pode mais mexer, né? Se já foi autorizado. Então, no período seguinte, naquele que você ainda não teve autorização, e você descobriu o erro de período anterior, você tem que fazer o ajuste. Ele fala aqui, ó, primeiro, por reapresentação dos valores comparativos para o período anterior apresentado em que tenha ocorrido o erro. Então, veja que aqui ele usa o termo reapresentação. Então, significa que eu vou pegar o balanço no primeiro conjunto que eu identificar o erro. Então, vamos pegar o exemplo que o Marcelo estava falando, tá? Então, imagina que eu tenho a seguinte situação. Eu, em 2020, detectei um erro do passado. Então, 2020, a minha demonstração ainda não está aprovada. No caso dele, não tem aprovação, né? Porque é empresa limitada, mas ainda não foi publicado, o exercício não foi fechado. Então, nesse exercício, antes mesmo da publicação ou da autorização, eu preciso corrigir o erro. E aí, no bloco ou no fechamento, no conjunto de demonstração que eu vou apresentar no final do ano, eu tenho que ter essa reapresentação. Então, eu vou ter um balanço do ano 2020 com o erro ajustado, balanço de 2020 sem o erro ajustado comparativamente com o ano passado. Certo? Então, eu vou ter um sem ajuste, um com ajuste, e outro com... Eu vou ter sem ajuste, 2019 sem ajuste, porque não tinha o erro lá, 2020 sem ajuste, e 2020 com ajuste, e um 2009 com ajuste também. Só que esse com ajuste, ele tem que ser, o retrospectivo vai ser só para fins de reapresentação. Eu não vou fazer o registro contábil lá atrás, eu vou fazer o registro no exercício em que eu detectei, vou fazer o registro contábil de ajuste em 2020, tá? Então, por isso que ele fala, ó, eu vou ter que fazer isso por reapresentação dos valores comparativos para o período anterior apresentado em que tem ocorrido o erro. Ou, se o erro ocorreu antes do período anterior mais antigo apresentado, então 2020, o anterior é 2019, né? Ó, da reapresentação dos saldos de abertura dos ativos, dos passivos do patrimônio líquido para o período anterior mais antigo apresentado. Então, eu vou ter que voltar. Nós estamos em 2020, então, eu vou pegar 2019. Então, o que ele vai falar? Ó, se o erro aconteceu antes do período mais antigo, então, se ele ocorreu, vamos lá, dia 2017. O mais antigo é 2019. Eu vou pegar 2019, mudo o meu saldo de abertura para que fique 2019 e 2020 com o saldo, veja, reapresentado, tá? Não é que eu vou, como se diz, contabilizar tudo de novo. Eu só vou reapresentar, porque a contabilização está sendo feita em 2020. Tá claro isso aí, pessoal? Tudo bem? Beleza, isso é importante, tá? Desculpa, essa parte eu não entendi. Você poderia explicar de novo? Bom, vamos lá, ó. Então, a entidade deve corrigir os erros materiais de períodos anteriores retrospectivamente, ó, no primeiro conjunto de demonstrações contábeis, cuja autorização para a publicação ocorra após a descoberta de tais erros. Então, ele fala assim, retrospectivamente, no primeiro conjunto de demonstração, cuja autorização ocorra após a descoberta de tais erros. Muito bem. Então, vamos lá. Se o erro é de 2019 e 2019 já foi publicado, ou você já mexeu lá, já finalizou o balanço, você pega uma empresa que é limitada, o que vai acontecer? Eu não preciso necessariamente fazer esse ajuste lá atrás, porque você achou o erro agora em 2020. Então, em tese, a sua demonstração já está fechada, né? Quando ele fala autorização para publicação, ele está falando de uma empresa de capital aberto, porque você tem a assembleia, tá? No caso de uma limitada, se você quisesse alterar lá atrás, até poderia, mas você vai ter que mexer em SPED, você vai ter que fazer uma série de coisas. Imagina, você já mandou esse balanço para banco, então não vale a pena, porque ele já foi, digamos, encerrado o período. Então,
Como 2020 ele ainda não teve autorização para publicação, porque ainda não chegou no período, então você ajusta agora em 2020, tá? Bom, você ajustou agora. Aí o que você vai fazer? Quando você for apresentar o Perdão, balanço de professor. 2020... Ajusta, no caso, os saldos iniciais. Não, porque assim, não, primeiro você vai ter que ajustar o erro mesmo. Vai ter que debitar e creditar a conta que você errou. Agora em 2020. Certo? Certo, entendi. Vamos lá. Você tá em 2020 e detectou um erro no seu contas a receber lá em 2019. Ou a gente pode pegar o caso do Marcelo. Tinha um bem que era para estar registrado, não estava. E foi um erro. Contabilmente foi um erro. Muito bem. Então, o que ele vai fazer? Agora, em 2020, ele debita imobilizado e credita a correção de erro. Certo? Ah, tá, entendi. Agora Ele entendi. vai fazer, contabilmente, ele vai fazer agora. Não vai mexer em resultado nenhum anterior. Oi? O resultado do período anterior não vai ser alterado, nada disso. É somente a conta Não, porque você mesmo. descobriu o erro agora, né? E outra, imagina, se você... Claro que aqui ele sempre tem uma visão, digamos, de uma empresa de capital aberto. Imagina você pegar uma empresa que já fechou balanço, já publicou, já teve auditoria e querer mexer num erro lá atrás. Não dá. Então, o que você faz? Você faz contabilmente o ajuste agora. Tá claro isso? Esse é o primeiro ponto. Certo. Beleza, aí ele fala aqui, ó, cuja coisa tal. Aí ele fala aqui, então deve corrigir os erros, fala, por reapresentação dos valores comparativos. Então, quando ele fala reapresentação dos valores comparativos, aí sim, ó, para o período anterior apresentado em que tenha ocorrido o erro, tá? Então, valor comparativo para o período anterior apresentado em que tenha ocorrido o erro. Então, qual que é o valor comparativo anterior? Vamos pensar que o erro é de 2019. O erro ocorreu em 2019. Ó, comparativos para o período anterior apresentado. Então, na verdade, 2018, certo? Porque o que acontece? 2018 você não tem o erro. 2019 você tem. Perfeito? Sim. Então, o que você vai fazer? Ó, se o erro, aí o que você vai fazer? O saldo final de 2018, que vai ser o inicial de 2019, você ajusta ali, mas isso só para reapresentação, não contabilmente, tá, Rafa? Então, por apresentação, você vai pegar na nota explicativa de 2020, você vai colocar uma nota que você corrigiu, que você está retificando esse erro. E ali você vai ter um balanço, na nota explicativa lá, um balanço de final de 2018 sem o erro, e aí o balanço inicial ajustado lá, que vai ser o 2019, ou melhor, aí no 2019 vai ter o erro ajustado lá, certo? Mas só para demonstração, só para representação. Então você vai ter 2018 comparado com 2019, 2018 não tinha o erro, em 2019 ele está por representação apresentado, ou está ajustado ali, aquelas contas que você teve o erro, e 2020 você vai ter um balanço inicial por representação já com o erro corrigido. Então, quando você apresentar 2020, aí 2018 não precisa mais, né? Você vai ter 2020 contabilmente já com o erro ajustado, porque você ajustou efetivamente em 2020, e você vai ter 2019 sem o erro e 2019 ajustado com o erro por representação. Então, você teria 3 colunas, na verdade. 2020, já ajustado. 2019, sem o ajuste. E 2019, por representação com o ajuste. Entendeu? Ah, agora sim, entendi. Porque aí você teria 3 colunas, porque você volta lá no outro... É o comparativo, né? Só para comparativo. Com o erro, sem o erro. Exatamente. Agora sim. É isso aí. Tá? Só comparativo. Aí ele fala, ó, se o erro ocorreu antes do período anterior mais antigo apresentado, da representação dos saldos de abertura, dos passivos, vai para o período anterior mais antigo apresentado. Então, aqui ele está falando que, assim, ele fala do período anterior mais antigo. Então, imagina que esse erro foi 2017. Então, imagina, eu não tenho que me pegar 17, 18, 19, 20. Então, na verdade, eu ajusto lá no outro ano, aí no caso 2018, posso ajustar 2018 e apresentar 18, 19 e 20, se for o caso, entendeu? Isso aqui vale muito para... Eu já fiz um caso desse aqui e apresentei os 2 últimos exercícios. O exercício que eu estava fechando e o exercício anterior. Fiz essas 3 colunas. Foi suficiente para fazer esse ajuste. Tá? Ficou claro, pessoal?
Maravilha. Basicamente, o mesmo acontece com mudança de política, tá? E aí vem a divulgação, tá? Vocês viram que correção de erro não tem muito o que falar. Assim, você tem o erro, você corrige e apresenta, e, digamos assim, e reapresenta. Você vai fazer a chamada reapresentação aí, tá? Vai mexer no balanço, no saldo, no balanço, assim. É ruim quando eu falo isso, eu não gosto muito de falar isso. Você vai reapresentar mexendo no saldo inicial do balanço anterior para você ter 3 colunas. O saldo com ajuste, sem o ajuste e o 2020, né, o ano que você está fechando já ajustado. Aí você tem que também divulgar a natureza do erro, por que você errou, tal, qual foi a causa, o montante da retificação, ele fala para cada período. Então, se eu divulgar 5 anos, teve uma nota que eu tive que fazer, acho que 5 anos, viu? Puxa, é verdade, agora que eu lembrei. Eu tenho um caso aqui que eu apresentei uma nota que eu retifiquei 5 anos. Contabilmente falando, né? Foi 5 anos. Eu tive que, na nota explicativa, eu tinha de ano tal a tal, de ano tal a tal, de ano tal a tal. Realmente, é verdade. Eu tenho essa nota aqui. Depois até mostro para vocês. Ó, na medida que seja praticável, né? Então, para cada item que afetou da demonstração. E aí ele fala aqui, se for resultado por ações, caso a empresa tenha capital aberto, ela então tem que aplicar e refazer o cálculo de quanto ela teria que distribuir por ações, né? No caso aí, para empresas de capital aberto. Ó, também o montante da retificação no início do período anterior, então é aquilo que você está colocando lá para reapresentação, e as circunstâncias que levaram à existência dessa condição. Então, por que houve o erro? Ó, e uma descrição de como e desde quando o erro foi corrigido. Se a representação retrospectiva for impraticável, então, para um período em particular, então você precisa explicar o porquê que ela é impraticável, tá? Ó, as demonstrações contábeis dos períodos subsequentes à retificação não precisam repetir essas divulgações. Como eu falei, é do passado para que eu tenha a comparatividade, tá? A comparabilidade. Se o erro foi ajustado esse ano, então para o futuro eu não preciso mais, porque contabilmente já está ajustado ali, tá? Bom, pessoal, vocês viram aí que a questão do ajuste do erro, ele é muito parecido com a política. Eu vou ter que ajustar o erro esse ano, volto lá atrás e, na verdade, só por reapresentação. Não sei se ficou claro, pessoal, isso aí. Ficou? Dúvidas? Sim, eu tenho. Diga lá, Daiane. Só uma pergunta, por exemplo, eu já peguei vários casos lá na empresa de alguns clientes que contabilização em duplicidade, errada, de anos anteriores, né? Alguns casos, na hora de ajustar pelo valor, eu lanço para recuperação de custo, professor. Então, estaria errado? Teria que ser uma correção de erro no PL? A princípio, está errado. Porque qual é o meu entendimento? É lucro real, né? Por Sim. conta daquela duplicidade, eu paguei menos imposto, né? Não tem problema? Então, na verdade, o que você deveria fazer, no meu entendimento, é assim. Porque você tem duas coisas, 2 aspectos. O primeiro é o contábil. Então, vamos pensar em termos contábeis, depois em termos fiscais. Em termos contábeis, você está ajustando 2020 um erro que foi cometido em 2019, certo? Muito bem. Então, contabilmente, eu não posso afetar o resultado. Claro que também você tem que levar em conta, Daiane, a materialidade, tá? Se é um valor pequeno, tudo bem. Se é um valor que não muda, digamos assim, consideravelmente o imposto ou o lucro, tal. Esse valor que você falou que de repente que você detecta, normalmente ele é material, é um valor muito relevante ou coisa pequena? Já chegou a ser material, sim. Tá, se for coisa pequena, você acerta no exercício e aí não vai fazer diferença, porque como a gente está falando aqui, é imaterial e acabou, não tem muito o que fazer, certo? Agora, se o valor é material, aí ele interfere no balanço. De que maneira? O exercício, e aí entra o princípio da competência. Ó, o princípio da competência ele é fundamental, porque você não pode pegar, por exemplo, fazer com que o resultado deste exercício seja afetado por algo que ocorreu no ano anterior. Então, nesse caso, o ajuste, contabilmente falando, o ajuste tem que ser no PL. Entendeu? Teria que ser no PL. Muito bem, aí você vai falar assim, então, mas lá atrás eu paguei menos imposto, agora você detectou, aí o ajuste é no LANUR.
ainda que ele vá para o PL, então vamos supor, você vai pagar mais ou menos imposto, você teria que fazer aí uma adição ou uma exclusão, embora ele não vá para o resultado, você vai lá no LALUR e ajusta esse valor e tributa ele. Porque daí amanhã chega lá uma fiscalização nessa empresa de lucro real e fala, espera aí, mas você detectou um erro lá atrás, você deveria ter pago. Só que você tem que lembrar que é o seguinte, você detectou o erro agora. Só que, se eu não estou enganado, se o erro aconteceu lá atrás, e lá atrás você pagou menos imposto, se chegar uma fiscalização, ele vai calcular o imposto lá atrás. Não agora. Ele vai pegar lá no ano que você cometeu o erro e vai tributar lá naquele ano. Entendeu? Então, na verdade, por isso que o procedimento deveria ser extracontábil, para apuração do imposto. Então, o que você vai fazer? Você teria que mudar a apuração do imposto lá atrás, ver quanto deixou de pagar e pagar a diferença. Já aconteceu tanto para mais quanto para menos, professor. Isso. Em vários casos. Se for para menos, aí você gera o crédito tributário, né? Sim. Se for para mais, aí você teria que pagar a diferença, e normalmente a diferença com juros, aí, esse tipo de coisa. Aí precisa ver como é que se diz? A questão por exemplo, da DCTF, por exemplo, como é que ficaria, né? Sim, entendi, legal. Né? Porque eu acho que teria que retificar a DCTF só do período lá atrás, né? Que você... do mês que você detectou o erro, tal, no mês que interferiria ou do trimestre, no caso, né? Que interferiria lá no imposto, por exemplo. Uhum. Mas você não precisa retificar toda, você vai retificar só aquela, né? Sim. Né? Enfim, acho que é isso aí. Mas tem que retificar ECF. Aí no caso, se for por exemplo, no caso da tributação, você tem que retificar a ECF, como a Solange está falando, porque senão... todos os períodos, porque reflete, né? Todos? Não, vamos supor, se é um erro... Se for para menos, se for para mais, não, mas se for para menos, reflete... no crédito tributário. Lucro real, prejuízo fiscal. Não, aí eu concordo, porque aí eu... Não, se for para menos também, porque para recuperar o crédito, você tem que alterar a ECF. Não, a do período, só do ano, se for para menos. Mas tem o prejuízo fiscal, né? Precisa saber se tem prejuízo fiscal, né? Então, precisa fazer digamos assim, uma análise para ver se... O prejuízo fiscal é saldo anterior, né? Saldo final, saldo anterior, é de transporte. Se for para mais, eu acho que não precisa, porque você recolhe tudo bem, você vai retificar aquela do ano. Se for, vamos supor... Mas depende, se você teve compensação, se você teve lucro real, por base de cálculo, e você compensou o limite dos 30%, qualquer modificação para mais ou para menos vai mexer no prejuízo fiscal. Não, perfeito. Aí eu concordo com você. Se você tem um reflexo nos exercícios seguintes, aí você tem que retificar todos, não tem jeito. Entendeu? Em termos de ECF, né, de parte B, porque como prejuízo você tem que controlar e ele é saldo de transporte, qualquer alteração do lucro real que você de alguma forma compensou lá o limite de 30% do prejuízo, vai ter alteração para mais ou para menos. É muito trabalhoso. Por isso que eu falo que é mais barato fazer certo. Exatamente. Mas no caso ainda mais quando vem de outros escritórios, né? Às vezes o pessoal cometeu erro, nem viu, né? Por isso que assim, o certo seria mexer lá atrás mesmo, não tem jeito. Esse é o correto de se fazer, né? Todo mundo quer fazer ajuste extemporâneo, ninguém quer voltar no passado. Eu nunca digo que pode fazer. Aí vem um caminhão de gente brigar comigo, eu falo, gente, me mostra na lei que eu faço o que está na lei. Eu sou obrigada a fazer o que está na lei. Porque na verdade é assim, contabilmente você faz agora, né, Solange? Contabilmente. Não, contabilmente eu entendi, ficou perfeito, mas ela estava falando do aspecto... Aí a parte da apuração você tem que mexer lá atrás. O aspecto fiscal você não foge de retificar tudo. Exatamente, é isso aí. Imagina o trabalho, Daiane. Né? Imagina que você vai pegar isso aí e vai ter que mexer de 5 anos para trás. Ainda corre o risco de errar, né? E ainda corre o risco de fiscalização. Na hora que você vai retificar, você pode esquecer algum aspecto e errar, né? Já aconteceu
várias vezes. Já aconteceu comigo, que eu tive que fazer uma retificação. Na hora que eu fiz uma retificação, eu retifiquei errado. Tive que retificar de novo. Eu tenho uma agora que eu vou ter que corrigir. Eu fiz uma retificação em 2015, 2018 e eu fiz errado. Aí vai dar imposto, eu vou ter que pagar a diferença agora. Eu tenho que assumir, é um erro meu, porque fui eu que errei. Complicado. Assim, mas aí você tem que assumir, de repente, juros ou multa, né? Não, vai ter multa e juros, mas aí a empresa já sabe, eu sempre falo, gente, errar eu posso errar, não sou perfeita, né? Claro. Mas a empresa tem uma posição de, sim, se você errou, nós erramos. Né? A posição da empresa é essa. Porque não tem como acertar sempre, você tem 10 empresas para fazer, você nunca consegue controlar tudo. Não alguma dá, coisa pode passar, por mais... E outra, teve auditoria e ninguém pegou. Exatamente. É difícil. Né? Mas faz parte. Muito bem, pessoal. Mais dúvidas aí, não? Certezas? Não? Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos mudar aí de áreas aí, né? Vamos mudar aqui de slides. Vamos lá, vou fechar aqui. Esse aqui já foi. Vamos pegar o próximo aqui, hein? Aí, agora sim, vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores. Quem de vocês aí, esse aqui eu tenho atividades para postar. Eu vou postar as atividades hoje, tá, pessoal? Se Deus quiser, eu vou postar as atividades, porque tem a atividade do valor. Acho que do valor justo eu postei, né? Não, nós corrigimos. Foi o valor justo nós corrigimos, não foi? Isso. Então tem as outras aí para postar aí, tem de receita e vai ter agora desse aqui. Esse aqui tem bastante coisa também para fazer aí, né? Tem 40 questões aí para fazer. Muito bem. Olha só, pessoal. Quem de vocês aí na prática já fez ou faz com frequência equivalência patrimonial? Nunca fiz. E aí agora a minha pergunta, Rafa. E quem nunca fez, nem sabe o que é equivalência patrimonial? Alguém aí? Eu sei o que é porque o senhor chegou a comentar aí. Já ouvi no último escritório que eu estava, tinha uma empresa que tinha, mas eu particularmente nunca fiz, nunca vi contabilmente como é a operação. Legal, tá bom. A Luciana também nunca fez, né? Eu só ouço falar, só vejo no balanço. Oi? A Marta só fez na faculdade, né? Como é que é? Eu faço uma empresa uma vez por ano. É tipo aquela história do caviar, da música do caviar. Né? Já ouvi falar, nunca comi, né? A Daiane faz todo ano. Então você faz, Daiane? Sim, tem uma empresinha pequena lá que a gente faz. Legal. Tá. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Agora, Daiane, essa empresinha que você faz aí, ela precisa realmente fazer ou não? A gente faz, professor, se ela precisa ou não. Ela tem participação em outra empresa e a gente faz. Qual o percentual de participação? Acho que é não vou lembrar agora de cabeça, professor, mas eu acho que é 30%, 40%, não me lembro. 30% ou 40%, muito bem. Bom, então nós vamos ver se realmente precisa fazer ou não, quando que a gente faz e o que é equivalência patrimonial. Então vamos lá. Como a Luciana nunca fez, o Rafael e tal, não sei se o Eduardo aí também já fez, o Diogo, enfim. Bom, primeiro, o que é equivalência patrimonial, pessoal? O seguinte, vou dar um exemplo bem simples aqui, tá? Pensa numa balança. Não sei se o Ricardo também já fez ou não, mas pensa numa balança, né? Quando você olha uma balança, você tem os dois, digamos, pêndulos aqui assim, certo? Estão aqui. Então, se eu colocar mais peso em um deles, vai acontecer isso aqui, certo? Se eu colocar mais peso no outro, vai acontecer isso aqui, correto? Agora, quando eu coloco pesos iguais, né, a balança ela fica equivalente, não é isso? Ela fica na mesma posição.
Muito bem. Equivalência patrimonial é basicamente isso. Ou seja, eu preciso manter de forma equivalente o meu investimento juntamente com aquilo que eu tenho de patrimônio líquido na outra empresa. Então, se eu tenho, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, não necessariamente isso acontece, mas vamos imaginar que eu tenha 100% de uma determinada empresa. Então, eu fiz um investimento de 100% no patrimônio líquido da outra empresa. Então, eu fui lá e coloquei 100% do capital social. Significa que o patrimônio líquido daquela empresa, da investida, ela tem um capital social de 100 mil, consequentemente, eu aqui na investidora tenho um investimento de 100 mil. Vejam que o investimento de 100 mil equivale ao patrimônio líquido de 100 mil. Tá? Bom, aí a empresa investida teve um lucro de 20 mil. Então, veja que o patrimônio líquido dela passou de 100 para 120 mil. E o meu investimento, então funciona assim, ó, ela passou de 100 para 120 mil, subiu. O meu investimento aqui, ele precisa ser equivalente. Então, para que a gente tenha esta equivalência, eu preciso fazer, então, esse ajuste, que vem justamente pelo procedimento da chamada equivalência patrimonial, que é equivaler o meu investimento ao patrimônio líquido da outra empresa. Tá claro? Essa é a ideia. É lógico que tem um monte de detalhes para fazer. Investimento não é algo, digamos assim, tão simples. Você tem alguns procedimentos que devem ser observados, tá? Em termos de, digamos, de eliminação de operações entre as empresas. Então, a Marta falou lá, provavelmente, que ela fez na faculdade. Então, se o professor deu isso, muito provavelmente tem essa eliminação de participação, essa eliminação de eventos entre as empresas. No exame de suficiência, viu, Diogo, isso cai com bastante frequência. Eles adoram colocar isso no CRC. Isso, exatamente. E tem, viu? Então, Diogo, ó, presta atenção que isso vai cair na prova, tá? Por exemplo, e a Glaucia também, que é a Glaucia... eu tava fazendo um exercício lá, eu vi que caiu DVA, eu falei, quem que vai fazer uma DVA numa prova dessa? É difícil, quem que vai lembrar montar uma DVA, a ordem? Então, Diogo, vai por mim. Não precisa fazer a DVA, você precisa saber resolver a questão. Então, mas é que ele pediu um resultado lá e falou... referente a técnica. A DVA, qual que seria o resultado? Aí, como eu tinha um exercício de DVA, que foi aquele que a gente fez, eu peguei, eu montei e acertei o resultado. Você acertou o resultado, mas você não vai passar na prova se você fizer isso. Então, porque senão eu não ia saber responder. Então, tá aí a Solange, que fez o treinamento comigo, tá aí o Eduardo, né? Se você fizer, você não vai passar na prova. Agora, como a prova é online, ainda dá para colar. Não, mas mesmo assim, você não pode ser que você não tenha tempo para fazer, mesmo sendo online, tá? E tome muito cuidado, porque é o seguinte... tem que fazer com 2 computadores, né? Enfim, não faça isso, mas tudo bem. Olha só, você tem que pensar o seguinte, que eles podem colocar tempo nas questões, tá? Ou seja, você pode ser obrigado a resolver a prova em X tempo, e aí você muitas vezes não dá tempo de fazer a pesquisa. Cuidado. Isso é verdade. E mais, você precisa saber fazer, e mesmo sem conseguir consultar, você vai fazer o treinamento comigo, você vai ver, tá? Quero fechar essas datas que eu não consegui ainda, mas você vai fazer o treinamento comigo. Depois você pode falar com a Solange, pode falar com o Eduardo, não sei quem mais fez aí o treinamento comigo. Ah lá, o Marcelo também fez, né, Marcelo? É verdade, tinha esquecido. Acho que a Luciana, não me lembro, mas assim, tem técnica para você resolver a questão. Não é exatamente, você não precisa montar uma DVA. E como a Marta falou... Fala, Marcelo. Eu usei as técnicas lá e passei, acertei 26. Aí, tá vendo? Funciona, não funciona? Eu estou fazendo, por enquanto, uns exercícios. Oi? Como é que é, Diogo? Eu estou treinando aqui nos exercícios de prova anteriores aqui.
Mas você vai fazer o treinamento comigo? Eu tô vendo, acompanhando também no Instagram, tem alguns professores, né, que ensinam algumas técnicas, tem aquele papiro contábil lá também, que tem um cara que é bom lá, ensina bem também. Legal. Eu vou acompanhando. Mas nós vamos fazer o treinamento, espero que te ajude. O pessoal normalmente faz e passa e gosta bastante. A Solange ia falar, Solange? Eu tive 80% de acerto. Aí, ó, 80%. Nós estamos falando eu fiz uma vez a prova. Então, Nunca tinha feito. de 50, nós estamos falando... Aí sim, hein, Solange? Estamos falando 5 vezes 8, 40 e poucas questões, você acertou? 41, né? Aí, ó, tá vendo? 41 questões, tá vendo? Enfim. Mas vamos eu lá. fiz seu treinamento, eu aprendi porque eu fiz seu treinamento. Porque não dá para ler toda a questão, né? Porque você perde o tempo, tem que ir direto ao ponto, que foi a técnica, uma das técnicas que você ensinou. Exato, e mesma coisa é o que o Diogo está falando, ó. E aí, assim, voltando para o assunto aqui, aplicando essas técnicas, por exemplo, o caso aqui que nós temos de equivalência patrimonial, como a Marta falou, cai direto equivalência patrimonial. Eu preciso até pegar essa última prova para ver se tem lá, mas cai direto equivalência, e aí você precisa entender, e tem técnica para você fazer a equivalência, e tem muitas questões que caem, que é o conceito da equivalência patrimonial, não é exatamente o cálculo. É isso que eu ia falar, que nem teve 2 questões que caíram no CRC, acho que foi em 2018, que foi anos que eu fiz, que se você soubesse o conceito, você não precisava nem montar, nem fazer o cálculo. Exato, é isso mesmo. Eu estudei com o professor, né, que é próprio para... Eu fiz cursinho pro CRC. E assim, e aí ele falava bastante eu estudei um pouquinho de equivalência, né, nessa época. E assim, não é difícil equivalência, só que como você não pratica, então eu acabo esquecendo. E assim, é um tema legal, eu até gosto. Só que como não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, então eu acabo, né, não pegando muito. Mas, assim, o CRC, ele te cobra bastante. E você não precisa fazer cálculo. Se você souber aplicar, você tira de letra. Isso, a Marta tem razão. Só lembrando que, assim, cai bastante conceito de equivalência, que aí você precisa saber os conceitos. O cálculo também, tem questões que às vezes é cálculo, mas cai bastante a questão do conceito da equivalência. Uma coisa que é interessante, pessoal, é que, assim, a técnica da equivalência patrimonial ela não é uma técnica tão difícil, tão complexa. Agora, se você tiver diversas participações, certo? Níveis diferenciados de participação, então aí você tem uma complicação. Aí pode ser complicado, tá? Quando você tem muita participação indireta, para saber se você tem que fazer equivalência ou se você tem, digamos, o controle, ou se você tem a chamada influência significativa, que é o que a gente vai ver aí, que é o que ele fala, tá? Que isso faz bastante diferença, a gente entender o quanto, digamos assim, eu preciso realmente aplicar a equivalência ou não. Por isso que eu fiz aquela pergunta para a Daiane, precisa fazer mesmo ou não? Vamos ver. Bom, então aqui tem o CPC 18, que trata disso, né? Investimento em controlada e coligada. Aqui vocês podem ver que está na revisão número 2. E aí, assim, qual que é o objetivo, então, desse CPC? Primeiro, estabelecer a contabilização do investimento em coligada controlada, então, como que a gente contabiliza esse investimento. E depois, definir os requisitos, aquilo que é necessário, o que a gente precisa saber para aplicar o método da equivalência patrimonial quando eu vou fazer esse investimento em coligada, em controlada e empreendimentos controlados em conjuntos, as chamadas joint ventures. Então, ele vai dar o conceito, um pouquinho mais para frente, na parte de conceitos, ele vai falar o que é uma coligada, o que é uma controlada e o que é uma joint venture, tá? Que é um empreendimento controlado em conjunto, que são situações diferentes aqui, cada uma delas. Bom, aí a gente tem aqui, então, esse CPC, na verdade, ele deve ser aplicado por todas as entidades que sejam investidoras. Então, até aí, a Daiane fala assim, bom, então até aí eu estou fazendo certo, porque você tem uma investidora com o controle individual ou conjunto de investida,
ou com influência significativa sobre ela. Tá? Então, a princípio, perguntei para a Daiane, precisa fazer? Bom, a princípio ela disse que sim. Então, a princípio, pelo menos até aqui, a norma alcança o procedimento que ela está seguindo lá. Depois, o que é uma coligada? Né? Vocês sabem bem o conceito, pessoal? Coligada, controlada e joint venture? Alguém sabe? Alguém tem dúvida aí? Não? Muito bem. Eu não sei o que é. Eu sei Como que que tá é ligado ao job, poder de... desculpa. job não sei o que lá, não sei o que é isso, não. Você não sabe qual deles, Marta? É o Joey... Joint venture. Isso. Joint venture. Eu não sei o que é também isso. sei. Não, eu sei que está muito ligado ao poder de decisão, enfim, influência que uma tem sobre a outra. Aí vai dizer se ela é coligada ou controlada, né? Isso. Ou uma Agora, joint venture. Ou uma joint venture. Joint venture eu já não sei o conceito, não. Né? Uma coisa, a gente vai falar sobre a joint venture, mas assim, só para vocês saberem, nós não temos no Brasil a figura jurídica de joint venture. Então, se você for abrir uma empresa, você pode reparar aqui nos códigos lá da empresa, não tem? Por exemplo, se é sociedade limitada, se é empresa individual, não sei o quê. Você pode reparar que ali você não tem uma chamada joint venture. Você não tem. Tá? E nós vamos entender o porquê. Essa figura jurídica não existe no Brasil. A gente usa o termo, a gente usa a expressão, mas juridicamente ela não existe. Vamos entender o porquê isso. Bom, então, primeiro, o que é uma coligada? Então, é a entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa. Tá? Tem influência significativa. Ele vai falar bastante, pessoal, de influência significativa. Tá? Ele vai dar um bom exemplo aí. E depois, aqui embaixo, ele fala de demonstrações consolidadas. Ó, que é outro conceito. Então, o que é uma demonstração consolidada? São as demonstrações contábeis de um grupo econômico. Tá? Então, eu estou pegando, eu tenho empresas, você tem a controladora e um monte de controlada. Eu vou pegar essas empresas e vou consolidar. Cada uma é uma empresa diferente. Eu somo o balanço de todas elas e apresento uma única demonstração. Tá? Isso é uma demonstração consolidada. Ele fala aqui, ó, claro que estou falando de forma simples, tá? Demonstrações consolidadas são as demonstrações contábeis de um grupo econômico, em que ativos, passivos, PL, receita, despesa, fluxo de caixa da controladora e de suas controladas são apresentados como se fosse uma única empresa, uma única entidade econômica. Tá? Isso é uma demonstração consolidada, que a gente vai falar um pouco mais para frente também no CPC 36. Tá? Mas está claro que é uma coligada, pessoal, é a entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa. Tá bom? Eu vou explicar direitinho o que é isso. Deixa eu ver aqui só uma outra definição, controle conjunto. Não tem. Bom. Então, ele fala aqui o que é uma equivalência patrimonial. Opa, passei. Espera aí. Aqui. Então, o método de equivalência patrimonial, pessoal, é aquilo que eu estava explicando para vocês, tá? Ele fala assim, ó. Então, método da equivalência é o método de contabilização por meio do qual o investimento inicial o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo. Então, o que ele faz? Quando você adquire um investimento, o valor que vai entrar para a minha conta de investimentos, quando eu estou comprando as ações ou a participação nessa outra empresa, o que vai ser registrado lá no meu grupo de investimento é o valor que eu estou lançando ou que eu estou pagando pelas ações. Tá certo? Que eu estou pagando pelas ações. Muito bem. Ele fala que é inicialmente pelo custo, tá? Só que a gente tem que lembrar, muitas vezes, Diogo, presta atenção no que eu vou falar, porque isso que eu vou falar faz parte daquela questão que você me perguntou, que eu ainda não te respondi. Quando você compra, imagina o seguinte, eu estou comprando uma empresa, digamos, imagina uma empresa que eu vou comprar 100% dela, tá? Vamos imaginar 100%. O valor dela, o valor do PL dessa empresa é R$100 mil. Só que eu vou lá e pago por essa empresa R$120 mil. Pode isso, produção? Pode? Estou perguntando aqui para minha produção na Band aqui. Né? Pode.
E aí? E o que a gente faz com essa diferença aí? Se o capital, eu estou comprando 100% da outra empresa, o patrimônio líquido dela é 100 mil, tá? O PL dela é 100 mil reais. Eu estou pagando 120 mil reais. E aí, como é que eu contabilizo isso? É o goodwill, não é? Oi? A diferença é o goodwill, ou sei lá, depende de como foi avaliado. Depende. Então nós temos, Diogo, presta atenção no que eu vou te falar, hein? Nós temos o valor que você pagou, desculpa, o valor do patrimônio líquido, o valor que você pagou e vamos lá, desculpa, deixa eu falar de novo. Você tem o valor do patrimônio líquido, lembrando que o valor do patrimônio líquido representa ativos e passivos. Você tem o valor de valorização dessa empresa, que saiu pelo laudo, ou seja, é o valor justo da empresa, e tem o valor que você está pagando. Tá? Então, quando eu compro o patrimônio líquido dessa empresa. Diogo, essa aqui é para você, tá? O valor que eu tenho no patrimônio líquido, a diferença entre o valor do patrimônio líquido e o valor justo que está no laudo, porque sempre tem que ter um laudo, nesse caso o laudo é obrigatório, aí eu tenho uma diferença que chama ágio. Ágio, tá certo? A diferença entre o valor que está no laudo e o valor que você pagou efetivamente chama-se ágio. Só que este ágio chama-se, Solange, goodwill. Goodwill. Exato. Tá certo? Então, quando eu tenho a diferença entre o que você está pagando do PL para aquilo que você tem de valor justo, ágio. Do valor justo até o valor efetivamente pago é goodwill. Certo? Então, e quando você está comprando um valor, você está fazendo um investimento e você está pagando menos do que o valor que você tem no laudo, então você está tendo uma receita, você está tendo um ganho, porque você está comprando algo por um valor maior e pagando menos. Não é isso? A gente tem algo aí que chama mais-valia. Certo? E aí você tem casos que esse ágio você tem a mais-valia, tem uma série de conceitos, Diogo. Isso é o ponto daquela questão que você me perguntou. Tá? Então, eu te mandei ela no WhatsApp, é que eu não consegui entender como que. Eu até te mandei de novo agora, não sei se você consegue até mostrar para o pessoal aí, mas eu não sei como que eles chegaram naquele valor, eu não faço a mínima ideia. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui, peraí. Eu não faço a mínima ideia. Pode ser bem simples, mas eu não faço a mínima ideia. Eu até tentei procurar ela no YouTube, lá não achei, para ver se alguém tinha resolvido, para eu poder entender. Deixa eu ver, vamos ver se vocês conseguem ver aqui, pessoal. Vamos lá. Vocês conseguem ver aí? Pequenininho. Tá muito pequenininho? Tá. Agora melhorou. Tá, olha só, ó. A empresa Alfa adquiriu 80% de participação na empresa Beta por 300 mil. Tá? Então, veja, ó, 300 mil foi o valor que a empresa pagou, ó, passando a controlá-la. Então, aqui ó, nós temos o conceito de controlada, certo? Que é diferente de coligado. O conceito que nós vimos aqui agora no nosso slide é coligada. Tá? Coligada é quando você tem influência significativa. Nesse caso, ela tem o controle. Bom, ó, e sendo esta considerada um negócio. Então, na data da operação, o patrimônio líquido da Beta SA apresentava a seguinte situação. Então, veja, eu tinha ativos, ó, o valor contábil, ó, 500 mil, eu tenho passivos 200 mil, meu patrimônio líquido 300 mil. Veja, valor contábil. Lembra que eu falei o valor do PL? Quando eu faço um investimento, eu estou comprando aqui o valor do PL. O valor justo que vocês estão vendo no outro quadrinho ali, vocês conseguem enxergar bem, né, pessoal? Sim. Aquele quadrinho que vocês estão vendo o valor justo, da onde saiu aquele valor justo? Do laudo. É obrigatório fazer um laudo para medir o valor justo. Então, veja que, olha só, você tem os ativos, contabilmente ele tem lá registrado por custo por 500, e o valor justo que foi medido no laudo é 560. O passivo é 200 e o valor justo do passivo é 200. Só que o que sobra, vamos lá, o patrimônio líquido é 360.
Então, você está adquirindo 80% de uma empresa, cujo valor contábil dela é 300, mas o valor justo dela, se você fosse vender tudo, pagar tudo, seria 360. Tá claro até aí? Bom, aí ele fala, considerando os dados apresentados, assinale a alternativa correta. Então, ele fala lá, ó, neste caso, apresenta a seguinte situação. Então, nesse caso, ó, ágio por mais-valia de ativos líquidos de 186, deságio por menos-valia de ativos líquidos de 60, deságio por rentabilidade futura nós vimos no CPC 4, como a Solange falou, é o goodwill, e a resposta correta, ágio por rentabilidade futura goodwill de R$12.000. Por que R$12.000? Da onde vem isso daí? Aí, ó, só para você saber, nós temos lá, quer ver? Estou com a calculadora na mão aqui. Então, nós temos lá, ó, você está pagando 300 mil, certo? O PL dela é 300 mil, você está comprando 80%. Na verdade, você está comprando 240 mil, certo? Certo, pessoal? Né? Peraí, 240. 80% de 300 mil, pensando no valor contábil. 240. Ah, tá. Isso. Menos 300 mil, certo? Que é o 300. Veja só. Olha só que interessante. Você está comprando 80% de 300. Na prática, é isso que você está fazendo, correto? Vou anotar aqui para eu não me perder. Ó, eu tenho 300 mil, que é o meu valor contábil. Eu estou comprando 80%, que representa 240 mil, certo? Certo. Beleza. Quanto que você está pagando a mais nessa empresa? Ó. 48, não é? Que é o 288 menos o 240. Quer ver? Peraí, deixa eu só fazer aqui de novo. Se eu pegar o 360 mil vezes 80%, quanto que dá? 288. 288 mil, certo? Então, vamos lá, ó. 288 mil. Então, vou cortar aqui um pouquinho. Eu tenho uma empresa cujo valor patrimonial dela é 300 mil reais. Tá? O valor justo dela é 360 mil. Perfeito? Então, quando a gente mede o valor justo, você mede isso pelo meio do laudo. Quando você faz isso pelo laudo, o que vai acontecer? O laudo, ele mostra valores, a gente chama de valores, puxa, não é observáveis, são valores que efetivamente identificáveis. Esses valores, eles existem lá na empresa, certo? O perito, para fazer esse laudo, ele vai pegar ativo por ativo, passivo por passivo, e falou que a empresa não vale 300, ela vale 360, certo? Ela vale 360 mil. Então, olha só, 360 mil. Tá claro até aí? Tá. Você comprou 80% de quanto? De 300 ou de 360 na prática? De 300. Isso é o que vai ficar registrado lá no seu balanço. Só que você, na verdade, o seu laudo é 360 mil. Então, você está comprando, contabilmente, vai ficar registrado como investimento 240, que é 80% de 300. Só que entre 300 e 360, você tem 60 mil aí, que é o quê? Que é valor justo. Certo? E dos 360, você compra 80%. Perfeito? 48. Que dá quanto? 48. 48. Muito bem. Só que você tem que lembrar que, assim, ó, se você pegar os 360 e multiplicar por 80%, você tem 288 mil, correto? Certo. Perfeito. Então, a gente tem o seguinte, ó. 240 mil é investimento. 48 mil é ágio. Por quê? É a diferença entre os 300 e os 80% de 300 a 360, tá claro? Beleza, você deveria pagar 288, só que você está pagando 300, você está pagando 12 mil a mais.
O que você está comprando com esses 12 mil? Voltando aqui, ó. Veja, ó. Eu tenho lá. Eu estou pagando 300 mil, certo? Na verdade, por 360. Só que tem que lembrar que é 80% de 360 que dá 288. Os 288, eles são itens identificáveis. Eu sei falar qualquer um desses itens. E os 12 mil a mais, que você está pagando pelo quê? Pela minha expectativa, pelo goodwill. Então, a nossa resposta é 12 mil de goodwill. Não, peraí, eu não entendi isso. Eu estou pagando, Não ia saber, não. 388, que é 80% de 360. Não, você está pagando 300. Olha lá em cima, ó. A empresa Alfa adquiriu 80%. Agora que eu me dei conta, tá certo. Ela pagou 300 por 288. Entendi, agora que eu caí. Olha só, leitura, hein? Tá. Leitura. É interpretação, gente. É o que eu falo lá no treinamento, é interpretação. Então, vejam, ó, ela pagou 300 por 88% de 360. Então, a diferença aqui, Diogo, ó, entre o valor contábil e o valor justo, essa diferença que dá 48, lembre-se que é 80%, tá? Ela vai ser ágil. E os 12 mil a mais que você está pagando é goodwill, porque isso daí você está pagando só pela expectativa. Ah, então, mas eu não ia saber responder, não. Então, por que você não ia saber responder? Então, porque eu já me confundi ali quando ele fala os 300 mil, eu já comparo que ele pagou os 300 mil pelo aquele valor total ali que ele aparece no patrimônio líquido. Eu já não estava conseguindo entender mesmo como montar isso daí. Então, é conceito. É conceito. Por isso que eu sempre falo, mesma coisa que a gente está falando aqui. Por isso que eu sempre pergunto, ó, eu expliquei o que é uma coligada. Ficou claro o que é coligada? Então, precisa saber o que é uma controlada. E, evidentemente, depois, Diogo, faz o seguinte, veja na segunda-feira, de novo, na segunda-feira, me chama você, se eu ficar para te chamar, vai ser difícil. Vê a hora que você me manda uma mensagem, a gente entra aqui e eu te explico de novo com detalhe. Mas vejam que esse conceito aí, ele está atrelado ao que nós estamos falando aqui na matéria. Tá? Então, agora já ficou até mais fácil. Se cair algo parecido, eu já fico mais esperto, entendeu? Isso. Ô, professor, e outra coisa também, tem que sempre se atentar na questão do percentual, né? Exatamente. Isso, porque então. Essa é a jogada da questão da participação, porque eu errei questão também de equivalência justamente do percentual. Porque você olhou os 300, mas você não se atentou na questão do percentual que ele está olhando. Isso. É 80% em cima dos 300. Exato. Outro ponto importante, pessoal, essa questão, por isso que de novo, eu vou citar a Daiane aqui, ela que me perdoe aí. Eu perguntei para ela, essa equivalência que você faz, você precisa fazer? Bom, eu fiz essa pergunta, lógico que eu fiz de propósito, porque está ligado ao que a Marta está falando. Porque tem a questão do percentual, tá? Essa questão do percentual, em termos de equivalência patrimonial, em termos de controlado, em termos de investimento, que está ligado ao assunto que nós estamos falando, faz diferença. Se você tem controle, se você tem influência significativa, ou se você não tem nenhum dos dois. Tá? Então, isso vai fazer diferença. Então, isso é importante. Tá claro? Mas, Diogo, espero ter... É 50%, não é, professor? Oi? Para ser controlado é acima de 50%, né? Na verdade, assim, para ser controlada, acima de 51, né? Mas com influência significativa é 20%. Então, vamos ver isso. Eu tinha um material aqui da faculdade que tinha uma jogada assim. Isso, porque, você vai ver, o meu material aqui também fala isso, porque isso está no CPC. Ele fala os 20%. Ah, tá. Não, beleza. A norma fala em 20%, mas os 20% é assim, como é que a gente considera esses 20%? Não é simplesmente ter os 20%. Eu posso ter 10%, olha só, eu vou fazer uma pergunta aí para o grupo. Eu posso ter 10% e ter o controle de uma empresa? Sim ou não? Posso. Controle é mais do que influência significativa ou não? Sim, poder de decisão, né? Sim. Professor, aqui, já assistiu aquele programa O Sócio? Já. Marcos Limão.
ele compra tipo 30% da empresa e fala, mas quem está no controle sou eu. Exato. Perfeito, é isso mesmo. Ele não compra a empresa inteira, mas ele assume o controle. Certo? Porque se ele não controla, ele não consegue. E você sabe que aquele reality show, você sabe que o dinheiro que ele faz no investimento, aquilo é real e o dinheiro é dele, né? Sabia, né? Aquilo não é investimento, não é só da TV, não. O dinheiro é dele e ele realmente faz aquele tipo de investimento. Aqui são investimentos reais. E o cara é impressionante. Pessoal, para quem não assistiu, assista O Sócio, tá? O cara é um espetáculo, o cara é sensacional. O cara é muito bom em termos de investimento e gestão, tá? O cara é muito bom realmente. Muito bem. Então, essa coisa do percentual faz diferença, tá? Olha, só para vocês saberem, pessoal, eu sempre costumo dizer aqui o seguinte, só para a gente entender a diferença de influência significativa e controle. Para quem fez o treinamento comigo, eu sempre faço essa brincadeira aí, porque depois você não esquece. Funciona assim. Bom, vamos lá. Eu tenho a Viviane, minha esposa, e tenho o Tiago, meu filho, certo? Nós somos uma família. Cada um tem o seu patrimônio. Então, eu tenho o meu patrimônio, minha esposa tem o patrimônio dela, e o Tiago tem o patrimônio dele. Tem os carrinhos, acabou de ganhar lá um bug aí para ele ficar passeando aí, para a gente... Às vezes eu saio à noite para correr aí, né? Tô voltando a correr, vou ele com aquele velotrol dele, tipo um velotrol, vou empurrando ele no meio da ciclovia aí. Enfim, ele tem os carrinhos dele, Hot Wheels, deve ter uns 50 carrinhos, né? Enfim, tem o patrimônio dele, né? Agora, vamos imaginar que nós três somos empresas diferentes, cada um de nós. E nós temos participação entre nós aqui. Então, vamos lá. O Tiago, meu filho, tem 2 anos e 9 meses. Pergunto a vocês. Vocês acham que o Tiago manda em mim ou não? Você acha que ele manda? Depende. Através da mãe. Depende. Olha... Não, mas não. Brincadeira. Eu diria que o Tiago não manda em mim. Ele tem o poder de influenciar. Mas o Tiago... Ele tem influência significativa. Exato. O Tiago influencia a minha vida. Porque tudo aí que já eu a esposa fazer, tem os dois, né? Pensar nele. Certo? Antigamente eu fazia algumas coisas... A esposa tem influência e manda. Exato. Então... O Tiago, ele tem influência. Ele não manda, mas ele tem influência, certo? Então, tudo que eu vou fazer, eu sou influenciado pelo meu filho. Consequentemente, ele tem influência significativa. Então, o Tiago faz equivalência patrimonial CPC 18. Tá claro? O Tiago, ele faz equivalência no meu patrimônio. A Viviane manda. A Viviane tem o controle. Ela faz a consolidação. Ela está lá no CPC 36. A esposa manda, consolida. O Tiago influencia, equivalência. E eu sou a coligada e a controlada. Não é à toa aquela que manda os boletos, né? Exatamente, né? Acertou aí com a Lilian essa semana, já depois acertou com ela que manda os boletos, ela que controla. Ela que cuida aí do financeiro, né? E perceberam a diferença entre coligada e controlada? Equivalente, ou melhor, influência significativa e controle? Entendeu, Daiane? Então, isso é importante, né? Por exemplo, os filhos da Marta não mandam nela, mas influencia, né? Agora, o marido dela não manda nada. Ela manda no marido, nos filhos, em todo mundo, né? Mando mesmo. Aí, tá vendo? Consequentemente, a Marta é que faz a consolidação dos balanços, né? O marido até porque eu tenho que tomar conta do trabalho dele também. Aí, tá vendo? É controladora. É a controladora. Ele é a controlada. É o mesmo caso do meu. É o mesmo caso. Pois é. É o mesmo caso do César lá, né? A Solange controla e o César influência significativa, né, César? Mas ali já entrou no casamento, ele não foi enganado, ele já recebeu a cartilha antes. Aí sim, César, lá. Aí sim. Outra, ele já sabia como é que era, ele não foi enganado. Quando eu tinha 18, 16 anos, eu já mandava. Aí sim, hein? Não tem jeito, hein?
Bom, o importante é, entenderam o conceito, a diferença? Muito bem, olha só, quando a gente vem aqui, então, ó, no método da equivalência, então, claro, só vou voltar aqui um pouquinho, que a gente fala aqui, ó, de coligado. Ó. Então, a coligado é a entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa. Tem um monte de detalhes para a gente falar de influência, e aí tem os detalhes do percentual que a Marta falou, que a gente vai ver também. Então, ó, veja só, o método da equivalência, então, como a gente estava falando nesse exemplo que o Diogo trouxe, né? Então, ó, a gente reconhece inicialmente pelo custo, e aí no custo é o valor que eu estou pagando. Eu paguei os 300 mil, só que, veja, eu estou pagando 300 para adquirir 288, então eu preciso separar o custo do investimento, o ágio e o goodwill, tá certo? Nesse caso, dos 300 eu vou ter que separar em 3 lançamentos contábeis. Investimento 240, ágio 44, 48, né, para dar os 288, e 12 mil, que é goodwill, que vai estar no intangível. Mas isso é custo. Vejam que esses 3 valores, apesar de ter classificação diferente, ele representa o custo. Ó, e a partir daí, então, o meu investimento ele é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. Ou seja, qualquer alteração que ocorrer no patrimônio líquido da investida, automaticamente eu tenho que mexer no meu investimento. Automaticamente eu preciso ajustar o meu investimento para que eles fiquem, ó, no mesmo nível, tá certo? No mesmo nível, para eles serem equivalentes. Bom, ó, as receitas ou as despesas do investidor, e aí incluem sua participação nos lucros ou prejuízos da investida e outros resultados abrangentes do investidor, incluem sua participação em outros resultados abrangentes. Em outras palavras, se eu tenho lucro ou prejuízo na investida, na investidora, o resultado da equivalência vai ser no resultado. Se na investida eu tenho alguma alteração no PL proveniente de outros resultados abrangentes, na investidora também PL e outros resultados abrangentes. Tá claro? Muito bem. Vamos adiante aí. Aí a gente tem, ó. Então, a gente tem aqui negócio em conjunto e controle conjunto, pessoal. Deixa eu ver aqui, ele vai falar de joint venture. Olha aqui, ó, empreendimento controlado em conjunto, tá? Então, vejam que nós temos aí. O que é um negócio em conjunto? Negócio em conjunto é um negócio do qual 2 ou mais partes têm controle conjunto. Tem controle conjunto, tá? Então, por exemplo, você tem uma empresa que o sócio tem 50% e 50%. Em tese, controle conjunto, tá? Em tese, você tem um controle em conjunto. Tá claro isso aí? Ó, controle conjunto é o compartilhamento contratualmente convencionado do controle do negócio, que existe somente quando decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento unânime das partes que compartilham o controle. Então, uma empresa, eu vou explicar melhor aqui, mas uma empresa que tem o controle em conjunto é uma joint venture, tá? Ó, empreendimento controlado em conjunto, que é uma joint venture, é um acordo conjunto por meio do qual as partes que detêm o controle em conjunto do acordo contratual têm direito sobre os ativos líquidos desse acordo. Vamos lá. O que é um ativo, um investimento controlado em conjunto? Imagina a seguinte situação. Ó, a minha empresa aqui, a Pocopé, digamos assim, a Pocopé Escola de Negócios, que o nome dela é 2P mais 1, né, a razão social, estamos lá como sócio eu e a Viviane, 50%. Agora, quem tem o controle da empresa? Pergunto a vocês, eu ou a Viviane? Na prática, quem tem o controle? Acho que é você. Não, eu. Certo? Eu que tenho o controle. Por que eu tenho controle? Porque eu que estou à frente, eu que estou controlando, eu que defino políticas. E aí, pensando em termos efetivos, né? A Viviane, ela está como sócia, mas o controle efetivo é meu. Lógico, ela me ajuda, evidentemente. Mas em termos de decisão, de política, de estratégia, eu que defino. Então, pergunto, nós temos meio a meio. Quem tem o controle? Eu, certo? Então, vejam que o percentual de participação não quer dizer que tem o controle.
Então, eu estou dando um exemplo prático, efetivo. Eu e a Viviane temos meio a meio, mas o controle é meu. Lógico, se daqui a amanhã a gente se separa, metade da empresa é dela, metade da empresa é meu, tá certo? Mas eu tenho controle. O que significa isso? O que quer dizer isso? Que se eu tenho controle, na hora que nós formos fazer, ela vai fazer equivalência patrimonial, se ela tivesse uma outra empresa. Eu teria que fazer a consolidação. Ela não consolida, porque ela não tem controle. Ela tem influência significativa, mas o controle sou eu que tenho. Então, eu faço a equivalência, mesmo tendo o mesmo percentual. Tá claro isso? Mas, professor, isso daí tem que estar em contrato? Então, essa vamos informação? lá. Então, esse é o ponto que eu quero chegar. No caso que eu tenho com a Viviane, pergunto, é uma joint venture? Não, não é uma joint venture. O que é uma joint venture? Uma empresa controlada em conjunto. Agora sim vou falar o que é uma joint venture. Eu tenho uma sociedade com a Marta, tá? A Marta tem 10%, eu tenho 90%. Pergunto, quem manda na empresa? Quem controla a empresa? Oi? Teoricamente, quem tem 90, né? Muito bem, Rafa, você Depende. usou uma palavra importante. Teoricamente, tá? Agora eu vou voltar no slide. Olha aqui, ó. O slide diz o seguinte: empreendimento controlado em conjunto, que é uma joint venture, é um acordo conjunto por meio da qual as partes que detêm o controle em conjunto do acordo contratual têm direito sobre os ativos líquidos. Muito bem, vou voltar aqui no outro slide, ó. Negócio em conjunto é um negócio do qual duas ou mais partes têm controle conjunto. Olha aqui agora, ó. É o compartilhamento contratualmente convencionado do controle do negócio, que existe somente quando decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento unânime das partes. Ou seja, numa joint venture, eu posso ter 90, a Marta pode ter 10. Mas, se nós temos um acordo à parte, lógico que isso não vai constar na junta, nada disso, mas eu tenho um contrato com a Marta à parte, dizendo, ou pode até estar no contrato social, né? Pode até estar no contrato social, dizendo que qualquer decisão, tanto eu quanto ela, precisamos aceitar. Pergunta, eu tenho 90%, mas eu posso tomar uma decisão sem a Marta aceitar? Mesmo ela tendo 10%? Isso é uma joint venture. Entenderam o que é joint venture? E só muda isso, só. Só muda isso. Porque, na verdade, eu e a Marta, nós temos uma participação em uma outra empresa. O fato de ser uma joint venture é o fato de, independentemente do percentual, tá, as decisões são conjuntas. Eu não posso tomar decisão sozinho. Ela sempre precisa participar. Tá claro? Aí você vai me falar assim... Tem que estar os dois em acordo, né? Exatamente. Se eu falar sim e você falar não, então a gente não faz. É igual no casamento, né? É isso que eu ia falar, meu casamento é uma joint venture e não sabia. Só que não, né? Só da minha parte. É só da minha parte no casamento. Então, depende, né, Diogo? Quem manda... Da parte dela, algumas coisas não. Então, aí é que está, Diogo. Eu pergunto, ó, quem manda, quem dá a palavra final no seu casamento? É você ou sua esposa? Não, ele fala, já vou, né? Ela fala, vai lavar a louça. Aí você fala, já tô indo. Você dá a palavra final, não é isso? Sempre, quando é para concordar, só quando é para concordar. Então, quando é para concordar. Ou seja, se a gente tem, por exemplo, se tudo é discutido 100%, então você tem uma joint venture. Ou seja, ninguém toma a decisão sozinho, você tem uma joint venture. Agora, é lógico que a gente sabe que numa relação pessoal, né, num casamento, a gente sabe que não é bem assim, mas quando você tem, vamos supor, ó, você não faz nada sem sua esposa concordar, então vocês têm, teoricamente, você tem uma joint venture aí. Agora, que nem o Rafael falou, eu tenho uma joint venture e não sabia. Na verdade, Rafa, se a sua esposa manda em você, ou a decisão final é dela, não é joint venture, ela tem o controle e você é a controlada. É uma ditadura, né? Pode ser. Pode ser. Né? Ficou claro, pessoal? Então, a joint venture diga. Eu sempre manipulo para eu ter a palavra final. Às vezes ela quer ir em algum lugar e eu não quero, aí depois eu falo, então tá bom, eu só vou se for 9 horas. Aí a palavra é minha. Então, tá vendo?
Aí, então, em tese, você Eu tem a que dei o palavra... horário. Oi? Boa. Eu que valei o horário. Quem mandou, no caso, foi eu. Exatamente, exatamente. Vem aqui pra Mas, jogar pessoal, bola. vejam, ó, a gente, embora tá falando essa coisa da brincadeira, da mulher mandar, do homem mandar, que seja, no caso da Marta e da Solange, eu não tenho a menor dúvida, né? Enfim, não sei a Daiane aí se ela é casada ou não, mas... Não Né? namora há muitos anos, mas eu que mando, professor. Então, Eu que então é decido onde a casado. gente vai, quando a gente vai. Ele só fala assim. Então, de vez em quando ele fala não para me contrariar, mas no final ele vai. Não sei a Luciana aí, quem mais? A Daniele também, enfim. Só que a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, que olha só, é interessante essa discussão, porque esses são fatores que, apesar do... Nós vamos ver aqui na sequência dos slides que, apesar dos percentuais, não necessariamente você tem o controle. E apesar dos percentuais, não necessariamente você tem influência significativa. Isso é muito importante, pessoal. Então, essa discussão, embora a gente está meio que brincando aí, mas ela tem a ver exatamente com o que a gente está falando. Porque, olha só, uma coisa importante. A Marta falou de 20%, não falou? Tá. Então, nós vamos ver na sequência o que é influência significativa, e vocês vão perceber assim, que, na verdade, o CPC ele diz assim, pressupõe-se, ele usa o termo pressupõe-se que se a empresa detém 20% da outra empresa, então pressupõe-se que ela tem influência significativa. Se ela tem abaixo de 20%, pressupõe-se que ela não tem influência significativa. Só que na própria sequência dos slides da norma, ele diz assim, então, para você identificar se você tem influência significativa, você tem, observa item A, item B, item C, item D. Então, às vezes, você pode ter 5% de participação, ou seja, abaixo dos 20%, e ter influência significativa. Ou, às vezes, você pode ter 5% e ter o controle da empresa. Entendeu? Você pode ter... Por exemplo, ó, imagina... A Petrobras. Professor, diga. É tipo a tabela da receita para depreciação, é meio que um norte para você saber. Costuma ter 20%, costuma controlar, costuma ter influência e tal, mas não é exatamente a... Funciona assim. Você vai perceber pela norma, eu costumo dizer o seguinte, que pela norma aqui você tem vários itens para identificar se você tem influência significativa ou não. Certo? Vamos supor que você, como a Daiane falou, tem lá um cliente que a gente faz equivalência. Então, você não está na empresa, mesmo lá no seu escritório, você não está lá no seu cliente para saber os itens que a gente vai ver aqui, se ele tem influência significativa ou se ele tem controle. Você não sabe. Então, você não identifica item A, você não consegue identificar item B, você não consegue identificar item C. Você não consegue. Tá? Por algum motivo, você não consegue ver isso. Mas você sabe que ele tem mais de 20%. Então, veja, como você falou, é um norte. Eu não identifico os outros itens, mas se eu tenho mais de 20%, então eu entendo que eu tenho influência significativa. Então, eu faria equivalência patrimonial. Tá? Agora, se você tem 25%, mas você sabe, pelos itens que a gente vai ver, que você não tem influência nenhuma, cara, então, apesar de ter mais de 20%, você não faz nem equivalência patrimonial. Você trata pelo método do custo. Tá? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você compre ações, você vai comprando ações da Petrobras, tá? E você compra 20%, você consegue chegar a um percentual de 20% das ações. Pergunto, 20% das ações. Você vai numa assembleia da Petrobras, tá? Você acha que você teria influência significativa? Você acha que você conseguiria dar alguma opinião e a Petrobras seguir a sua opinião? Não? Tem que ter bastante, não é? 20% para a Petrobras, 20% é muito, é muito. Por isso que eu estou falando. Por isso que eu usei o termo. Vamos supor que você chegue a 20%. Mas ainda que você chegue, Solange, você acha que você teria essa influência ou não? Não, porque Eu as acho que não. são políticas, né? Exato. Quem define, nesse caso? O governo. O governo tem 51%, ele tem controle absoluto. Ele chega lá, ele define a política que vai ser feita e acabou. Você é acionista, você tem 20%. Você vai dar pitaco na administração da Petrobras? Você acha que a Petrobras vai te ouvir? Então, veja que você pode ter 20% e não ter influência significativa. Então, nesse caso, você
controlaria ou teria esse investimento usando o método do custo e não da equivalência. Entendeu? Então, o percentual, ele é digamos, um norte. Ele vai te ajudar, mas ele não vai efetivamente falar para você se você tem que fazer equivalência ou não. Tá claro isso aí? Né? Olha só o que o Marcelo está falando. A mulher sabe edifica a casa, mas é insensata a derruba com a sua própria mão. É verdade, Marcelo. Por isso que é importante, né? A gente tem que levar em consideração o seguinte, que na casa o homem é o cabeça, tá certo? Não pode ser o cabeçudo. O homem tem que ser o cabeça, não o cabeçudo, né? A palavra diz isso. Nós temos que ser o cabeça. Mas se você não tiver uma mulher sábia do seu lado, ela derruba realmente o lar. A minha avó falava o seguinte: o homem é a cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço. É verdade. Você poderia ter essa definição, né? Porque se o pescoço não ficar firme, a cabeça não fica em pé. Só vai virar para onde ela quer. Exato. É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Né? Vira para lá, vira para cá. É bem por aí mesmo. Olha só. Bom, ficou claro que é uma joint venture, pessoal? Então, por isso que eu voltei aqui nos slides, a gente fala aqui, ó. Então, você tem, ó, negócio em conjunto, duas partes ou mais têm o controle. Controle em conjunto é o compartilhamento contratual. E aí, quando você vem aqui, ó, no empreendimento controlado em conjunto, ele fala que é o acordo por meio dos quais a parte detém o controle. Só finalizando esse exemplo, eu tenho 90, a Marta tem 10, tá? Nós temos um controle em conjunto, nós temos um contrato. É uma joint venture. Pergunto, eu vou distribuir os resultados. A empresa teve lucro, eu vou distribuir os resultados. Quanto eu tenho direito e quanto a Marta tem direito? Eu acho que é de acordo com os percentuais. Perfeito. Então eu vou ter direito a 90%, a Marta tem direito a 10%, mas as decisões, meio a meio. Isso é a característica de uma joint venture. É estranho, porque eu posso... Marta ter 90%, eu tenho 10%, eu controlo a empresa, faço a empresa ter lucro na distribuição, 90% é dela. Então, não. Então, mas é que está. Se você controla a empresa com 90%, então aí não é uma joint venture, porque aí você tem o controle. A joint venture é quando você tem... o controle é meio a meio. A tomada de decisão é meio a meio. Então, veja, às vezes você não tem meio de 50%, porque vamos abrir uma empresa junto. Eu não tenho esse dinheiro. Não, então você abre, coloca um capital menor, eu coloco mais, a gente vai dividir os lucros, tem que ser proporcional pelo investimento, mas a decisão é em conjunto. Na verdade, essa é a característica. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente pensa, porque como você mesmo falou, pode ser injusto. Não, se você investiu mais, você tem direito a mais. Se você investiu menos, você tem direito a menos. Se você plantou mais, você colhe mais. Se você planta menos, você colhe menos. Não é assim que diz a palavra, Eduardo? Você, como é cristão, sabe, não é? Sim. Então, a colheita é proporcional ao plantio. Não é verdade? Vamos supor que uma pessoa entre com investimento, mas não tem conhecimento do negócio. O outro com 10% é o que tem o conhecimento do negócio, por exemplo, né? Exato. Às vezes você só tem, digamos, a tecnologia, ou às vezes você só tem o conhecimento. E mais, você tem também aquela questão da sociedade, que, se eu não me engano, sociedade de trabalho. Tem um que ele coloca o dinheiro, você é sócio, mas não colocou dinheiro nenhum. Você só coloca o trabalho, você só coloca o conhecimento. Professor, lá na hamburgueria, lá tem isso aí, sociedade por conta de participação. Isso mesmo. Parte da equivalência, nada a ver? Não, aí não necessariamente. Não necessariamente. Né? Aí você tem uma característica um pouco diferente. Mas lá tem, que é o sócio ostensivo, essas coisas aí. Isso, então, esses regimes, eles estão ligados a quanto você coloca de dinheiro e quanto você manda. Entendeu? Quanto você coloca de dinheiro e quanto você manda. O que mais a gente tem aqui, se fosse pegar essa norma efetivamente, você tem uma sociedade, você investe, e aí você tem os percentuais, e nesses percentuais vai definir o quanto vai de retorno para você ou não, e quanto você manda ou não. E esse mandar, digamos assim, é o que define a influência significativa e o controle. Se tem influência, você faz equivalência. Se não tem influência, você usa o método do custo. E se você tem controle, você faz consolidação.
Isso, digamos assim, esse é o conceito básico e bem importante para a gente aí nesse momento, tá? Professor, só uma pergunta. Esse método do custo que o senhor está falando é não fazer nada? Exatamente, Não. é não fazer nada. Tá. O que é não fazer nada? Vamos lá. Você, por exemplo, eu investi 100 mil reais numa empresa, comprei ações. Por exemplo, o caso da Petrobras. Caso da Petrobras, se eu comprar ações dela, né, eu vou ter como é que eu vou dizer? Eu vou ter um investimento que eu tenho que fazer pelo método do custo. Por quê? Eu não tenho influência significativa nessa empresa. Então, se eu não tenho influência, eu não vou fazer equivalência patrimonial, e muito menos o controle. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse investimento e deixo lá no meu grupo investimentos. Só que quando chegou no final do ano, a Petrobras deu lucro e vai distribuir dividendos. Então, o método do custo, o método da equivalência, ele também vai fazer diferença, a diferença vai estar na forma como você reconhece a receita desses investimentos. Então, por exemplo, no método do custo, você lançou lá no seu investimento e fica lá. Certo? Veja, pessoal, também tem um detalhe. Eu posso ter investimento e, dependendo do caso das ações que eu comprar, eu usar valor justo. Também tem isso. Certo? Posso ter valor justo. A questão é, qual a intenção que eu tenho com essas ações? Se eu tenho intenção de deixar lá e a minha característica é não realizar esses investimentos, só receber dividendos, então é o método do custo. Se eu tenho interesse em comprar essas ações e revender logo, então aí eu estou falando de um instrumento financeiro, certo? Aí eu vou medir pelo valor justo. Tá certo? Então, tem que ver o critério que a gente usa. Mas a receita no critério de custo, eu só vou reconhecer quando a Petrobras me pagar dividendos. Entendeu? No critério da equivalência, eu vou reconhecer a receita a cada resultado positivo que a Petrobras tiver. Essa que vai ser a diferença entre os dois métodos. Tá claro, pessoal? Dúvidas aí? Certezas? Só quando chegar o exercício aí. Aqui o exercício é um pouco mais complicadinho, tá? Aqui vai ser atividade mesmo, é um pouco mais complexo. Bom, pessoal, ao invés de a gente continuar, falta só 4 minutos, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu queria parar por aqui, tá? Para a gente não avançar no conceito aqui, ó. Tá vendo? Porque a gente vai entrar no conceito de influência significativa, tá vendo? Ó? E aí ele já entra explicando o que é influência, ó. Tá? Então, como falta aí só 4 minutinhos, eu quero finalizar isso aí na semana que vem. Pode ser? Tudo bem, pessoal? Então, maravilha, professor. Beleza, então fiquem atentos lá. Essa semana eu vou colocar atividades, não para a gente responder na semana que vem, tá? Mas a gente vai marcar na semana que vem o dia que nós vamos resolver essas atividades. Tá bom, pessoal? Ok. Dúvidas aí, certezas? Certezas, mais Só duas, certezas. né? Então, duas certezas. pessoal, então quero agradecer todo mundo aí. Fiquem com Deus, bom final de semana e até a próxima aula aí, tá bom? No final de semana, tudo.